O que discutimos pelo caminho. Meditação da Palavra de Deus neste dia de hoje, terça-feira, sexta semana do tempo comum. Vamos juntos rezar com a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que a liturgia da Igreja hoje nos propõe é segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo partido dali, caminhava Jesus através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ele ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra, e tinham medo de interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele lhes perguntou: Sobre que discutíeis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ouvimos hoje no Evangelho o segundo anúncio da paixão do Senhor. Estamos na segunda parte do Evangelho de São Marcos, esta parte que é destinada mais ao ensino de Jesus para com os seus discípulos. E Jesus começa então a lhes falar sobre o seu futuro. O futuro que passa pela cruz, pela paixão, pela morte, pela ressurreição. Recentemente ouvimos o primeiro anúncio, logo depois da descoberta de que Jesus é o Messias. Agora, Jesus anuncia novamente o que lhe irá acontecer. E novamente encontramos os discípulos alheios ao que está acontecendo, numa atitude que muitas vezes pode ser nossa, a nossa indiferença pela palavra, pelas coisas de Deus. Às vezes tratamos com indiferença aquilo que nosso Senhor revela a nós. Jesus está falando de uma coisa tão importante, falando do mistério da sua paixão, da sua entrega, da sua morte, e os discípulos discutindo outra coisa. Mas discutindo uma coisa banal, uma coisa sem sentido. Como que se alguém tivesse ali falando algo importantíssimo e os outros ouvintes falando sobre outra coisa que não tinha nenhum sentido. E de fato não tinha nenhum sentido, porque olha o que era a discussão. A discussão de saber quem era o maior. A discussão de saber entre os discípulos quem era o mais importante. Por isso nós começamos a reflexão de hoje com esta pergunta: o que nós discutimos pelo caminho? Principalmente quando o Senhor fala, principalmente quando o Senhor nos ensina. Qual é a nossa atenção? Qual deve ser o nosso foco? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, diz outra passagem do Evangelho. Onde está a nossa atenção, ali está tudo de nós.
onde está o nosso interesse, está tudo de nós. Aqui Jesus falando da paixão e os discípulos discutindo quem era o maior. Então Jesus vai novamente com aquela paciência de mestre ensinar: olha, vocês querem ser o maior? Aqui o maior é aquele que serve, é aquele que está disponível para o serviço. Quer ser o maior? É aquele que tem um coração pequeno, um coração humilde. Por isso uma criança é colocada e acolhida por Jesus. Jesus pega ali um exemplo e diz: olha, vocês querem ser grande? Tenham um coração como um coração de uma criança, como desta criança, simples, humilde, verdadeiro. São virtudes das crianças, sem mágoa. Criança não guarda mágoa. Criança às vezes discute com o coleguinha e logo já passou, logo está brincando de novo. Isso é um coração que não guarda ressentimento, um coração que não guarda rancor. Nós, adultos, precisamos crescer nesse sentido e olhar para aquilo que estamos discutindo. Qual é a nossa atenção? Qual é o nosso foco no dia de hoje? Diante do mistério que o Senhor revela, o que nós damos atenção? O que tem sido prioridade na nossa vida? Rezemos para que o Senhor nos dê o discernimento, tratar as coisas sérias com a seriedade que existe e não nos perdermos em discussões que nos levam a nada. Peçamos ao Senhor o dom da sabedoria e do discernimento para isto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.